pessoal, uma satisfação novamente estarmos aqui hoje no Elite Cast e, como sempre, trazendo personalidades, pessoas que exaltam e edificam não só a cidade, mas imediatamente a situação da marca com o Brasil, né? E até para fora do país. E hoje é uma honra estar com meu amigo Luciano. Muito bem-vindo, Luciano. Hoje aqui trazendo toda a sua experiência, todo o seu know-how. O Luciano é um empresário de garbo, hoje é um dos maiores, né, nomes aqui da marca fitness aí do país, a Let's Gym, né, que é um dos fundadores aí, trazendo sempre qualidade à nossa cidade e imediatamente, como eu falei, ao estado, ao país e fora do país, né, Luciano? Luciano, a gente sempre agradece, né, os nossos apoiadores que estão sempre conosco aqui, fazendo consolidar a nossa marca. O Chiefs, churrascaria que você conhece bem, né, 90 anos, a Pingolelê, né, que está conosco aqui sempre dando aquele aporte, o Encantos de Mel, que são os biscoitos e doces finos, e Santa Helena Veículos, onde você sempre tem aquele carro de procedência aí com qualidade. Beleza, galera? Então, mais uma vez aqui, agradecendo a presença do meu amigo Luciano, hoje no Elite Cash, e fazendo aquelas perguntas, né, direcionadas ao empresário Luciano. Quando o Luciano entrou dentro dessa linha de segmento, o Luciano que migrava de uma situação de venda automotiva, né? Como foi essa mudança? Porque não tem muito comparativo de igualdade, vamos dizer assim. Bom, primeiramente agradecer então o convite, né? Respeito muito aqui o nosso professor. E é um prazer, uma honra estar aqui, né, nesse bate-papo, nessa conversa. Me sinto em casa aqui. Muito obrigado. Bom, saí do ramo automotivo em 2014 para montar a Let's Gym, uma empresa de moda fitness, fashion, né? Esse ano vai fazer aí 12 anos que a gente está no mercado, né? Então, juntamente com a minha irmã, minha sócia, né, montamos essa empresa no intuito de entender que o mercado fitness, o mercado do vestuário fitness e o fitness de uma forma geral vinha crescendo muito. Havia naquele momento, em 2014, uma ideia de crescimento nesse segmento de 20 anos. Hoje, se você fazer a mesma análise e buscar as informações, se percebe que continua mais 20 anos para frente. Então, sendo constante, né? Constante. Então é um mercado que evolui muito. E o fato de eu ter saído do ramo automotivo para o ramo do vestuário é a minha irmã, que é estilista, né, desde sempre, desde os 10 anos de idade desenhando, trabalhou em algumas empresas. Então chegou um momento que um olhou para o outro e disse, vamos fazer acontecer. Vamos fazer acontecer aí, vamos deixar essa veia de empreendedor aí dominar a gente. E aí partimos para uma área no qual ela sempre dominou e sempre teve muito talento e sucesso. Excelente. E, Luciano, dentro da situação de uma realidade, né, simples até então, essa fase difícil te ensinou que o sucesso vai passar qual mensagem pontual de uma mudança, vamos dizer assim, né, meio que abrupta, da linha automotiva imediatamente para a linha têxtil, né? Que tem um leque ali de diferença de atuações, de vendas, enfim, né? Sim, é totalmente diferente, né? São dois mercados aí bem diferentes, público diferente, produto diferente, né? Então, no momento que eu avisei, né, a concessionária onde eu trabalhava que eu iria sair, né, houve a especulação, né? Vai para qual concessionária, onde que vai trabalhar, vai montar uma loja de carro. E eu simplesmente falei, não, vou vender leg. E aí, e aí houve aquela, tá mentindo, né? Não vai vender leg. Não, vou vender leg. E tive que aprender muito, né? O início é sempre difícil, né? Principalmente quando você muda, porque se você sai de uma concessionária e monta uma loja de carro, o produto é o mesmo, teus clientes é o mesmo, né? Não é o mesmo, mas você pode buscar eles. As linhas de ações, né? São parecidas, semelhantes. No caso aí, é uma mudança muito brusca. Então eu tive que aprender tudo. Primeiro passo, aprendi a produzir, né? Virei talhador e como a minha veia sempre foi no segmento de vendas, né? Na área de vendas, eu usei a minha experiência, né? Já que eu trabalhei sempre nessa área, a meu favor e fui para o mercado. Então fui para São Paulo vender, fui para aqui para Santa Catarina, fui para outros lugares aí buscar esse primeiro cliente que nunca tinha me visto como vendedor e nunca tinha visto a marca também no mercado, que era uma marca nova. Então foi realmente muito difícil aí no começo, né?
Excelente. Dentro dessa mudança, né, você explanou já um pouco da parte de saindo da área automotiva e migrando já para a parte têxtil. Você acha que foi uma linha de coragem, mais visão, ou uma sucessão de coisas, como você citou na área do seu irmão também, né, conjugou para que você tivesse esse sucesso? Nós não entendíamos no começo, na nossa vida profissional, eu trabalhei em pouquíssimas empresas, porque sempre fiquei bastante tempo nas empresas, né? Assim também minha irmã. Eu trabalhei em 3 e ela em 3 empresas. E nós não percebíamos isso, mas sentíamos que faltava alguma coisa. E os nossos amigos, clientes principalmente, sempre confundiam, né, que a gente como sócio, não da concessionária, mas em outra empresa que eu trabalhei, menor, você é sócio da empresa, porque as minhas atitudes já levavam a isso, a ter uma ação, né, uma atitude de sócio, de proprietário da empresa. Mas eu não percebia, os outros percebiam. E a gente sentia essa falta, né? Mas estamos felizes aqui, estamos ganhando bem, estamos bem, uma certa estabilidade, mas falta alguma coisa. E num determinado momento, né, a minha irmã querendo sair do trabalho dela por N situações, eu com uma certa estabilidade, mas também não totalmente satisfeito, decidimos. Essa é a minha mãe, na verdade, né, que disse, né, numa conversa na casa da minha mãe, a minha mãe falou assim, olha, por que vocês não montam uma empresa? Né? Depois ela teve que trabalhar uns 3 anos comigo também para me ajudar. Para brincar na ideia, né? E aí, naquela mesma noite, a Luana, minha irmã, criou o nome e desenhou a logomarca. Que legal. Na mesma noite. Então, 6 horas de manhã, ela disse, mano, passa aqui que eu tenho aqui uma coisa para te mostrar. Passei na casa dela, ela disse, o que tu acha? Eu digo, acho que nós vamos ser empreendedor, porque o nome é muito forte, né, a nível nacional. Let's go, né? Vamos lá, né? Vamos lá, né? Let's go to the gym seria, né? Que vamos para a academia. Sim. Aí, né, encurta, né? Para ficar comercial. Sim. E a partir dali a ideia começou a entrar em prática. Foi maravilhosa. E essa ideia, gente, por exemplo, você vai trabalhar, né, de 12 a 15 horas por dia. Qual foi o preço, né, e dentro dessa linha de trabalho, do lado emocional da figura, mesmo você tendo know-how, né, de vendas e carro, também é estressante, né? O que você sentiu? Isso é a parte mais complicada, Silvio, no sentido que você tem que abrir mão de muitas coisas, né? E as pessoas às vezes querem colher o fruto, mas não querem abrir mão, né? Não querem passar pelo processo de plantar, de preparar a terra, sim, né? De fazer o que tem que ser feito, né? Abrir mão de algumas coisas, que foi o que nós fizemos. Eu fiquei 10 anos trancado num galpão. A empresa vai fazer 12 agora em abril. 10 anos trancado no galpão, sábado e domingo, trabalhando para poder suprir a falta que nós tínhamos, que era a falta de condições de contratar mais pessoas, enfim, sábado e domingo. Tudo uma situação que forja uma empresa, desde as relações públicas, desde Exato. Tudo. Então nós começamos em 2, eu, minha irmã e uma costureira. Olha só. Né? E as coisas foram acontecendo. E essas 10, 12 horas, 14 horas, né? Cheguei a dormir debaixo da mesa da talharia, em cima dos tecidos, de cansado. Então, esse período, né, que é necessário para você ter um bom alicerce do teu negócio, não é fácil. E muitas pessoas desistem ali, achando que eu vou montar um negócio porque eu quero trabalhar menos, porque eu não quero responder mais para o meu chefe. Na verdade, você responde para o seu colaborador, para os seus fornecedores, para a sua família. RH faz o marketing, vende, faz tudo. Então, assim, é uma doce ilusão, né? Muitas vezes achar que montar um negócio vai te dar liberdade. Ele vai te dar, mas ele vai demorar um tempo. Médio e longo, né? A médio e longo prazo, não é curto. Então, ele foi difícil esse período, né? Muito difícil, mas ele foi necessário para que eu evoluísse como um empreendedor, como um empresário, para que a minha empresa evoluísse, tivesse um alicerce bem formado e que nós chegássemos aonde a gente está hoje, né? Então, ele faz parte do processo e suportar isso é uma das partes mais difíceis. É verdade. E dentro desse pensamento, né? Quando você fundou a LSG em 2014, né? Você imaginava ter uma situação de uma grandeza a exportar para 20 países? Não? Não imaginava.
A ideia inicial, eu brinco que a única coisa que não deu certo foi a ideia inicial, que era vender em Blumenau. A gente demorou a vender em Blumenau. Entendi. Então... Blumenau tem meio que isso, né, Luciano? Espera, parece que tu crescer, agora vamos lá, né? Não sei se Blumenau ou a cidade onde você está, né? Pode ser que seja do local, pelo fato de meio você provinciano, ser daqui, o pessoal não dá muito valor. Tem um pouco isso, né? Diz o ditado que santo de casa não faz milagre. Milagre. Então, só que depois que ele faz o milagre, tu quer ser o primeiro a ficar na fila. Né? Então, é isso. Mas assim, não tinha essa pretensão, nem imaginava isso. O que nós fizemos, né? Como nós somos de uma família muito humilde, de uma família de pais muito trabalhadores, né? Então, a gente sabia que tinha que trabalhar. E que aonde ia chegar não foi planejado. Não veio nada do vento, céu. A única coisa que nós fizemos, nós iniciamos a LET sem 1 centavo, porém nós tínhamos aí uma reserva de 12 meses sem retirar Prolabore, qualquer dinheiro da empresa. Então a gente ficou 12 meses sem tirar dinheiro da empresa. Na verdade deu um pouquinho mais, deu 14 meses. Só a partir dali que a gente começou a tirar um pouquinho. Né? Ainda muito longe do que nós já ganhava como CLT. Como CLT lá trabalhando. Então não tinha essa ideia, eu quero vender para fora. Não tinha, né? Porém, nem para fora de Santa Catarina. A ideia era justamente ter uma marca, onde a minha irmã, como estilista, produzisse aqui, eu fosse para a rua vender aqui na região, academias e tudo mais. E isso acabou não acontecendo. Porém, as coisas foram acontecendo muito melhores. Tivemos já no início, com 3 meses, saímos num site bem conhecido, o G1. Né? Em 3 meses, um produto nosso da primeira coleção saiu nesse site através de uma influencer. Tivemos uma outra influencer usando o nosso produto numa academia e ele ficou muito conhecido. Então, as coisas foram acontecendo. Tivemos, com menos de 1 ano, a primeira exportação. Veio um e-mail da Finlândia, né? A Sara, lembro até hoje, né? Mandou um e-mail lá, até eu entender, né? Porque veio... Sim, na linguagem dela, tradução, né? Até a gente se entender ali demorou um pouquinho, mas aí entendemos, né, que era uma primeira exportação, então naquele momento já corri para preparar a empresa para exportar, né, e de lá para cá a gente não parou mais. Então assim, as coisas foram acontecendo, né, e nós tínhamos uma ideia que se não desse certo a empresa em 5 anos, a gente voltaria, e sem problema nenhum, voltaria cada um para a sua função. Ela estilista, eu vendedor, não teria problema nenhum. Porém, ao contrário, tudo foi acontecendo de uma forma muito natural e positiva, né? E chegou onde está, né? Excelente. A marca Let's Gin hoje, né, como eu falei no começo, hoje internacionalmente, né, não só pelos influencers, mas porque as pessoas em loco utilizam e têm o prazer de mostrar, né, da qualidade do material. Né? Não é simplesmente, eu estou com uma influência, estou usando. Tá, não. A influência, ela não vai influenciar ninguém se o material não tem qualidade. Ela influencia por pouco tempo até. Sim, né? sim. Vida curta. Né? O diferencial da marca, né? Geralmente o camarada tem, né, uma linha de camisa, minhas camisas são oversize, premium. O que diferencia, né, no caso, que a Let's entra com uma qualidade premium, né, no mercado, sendo de excelência, em relação, vamos dizer, uma segunda linha de ação de marcas dentro dessa pegada? Então, é isso mesmo, nosso produto é um produto premium, né? Para ser bem objetivo, a nossa modelagem é o que mais faz o nosso produto se destacar. Além da matéria-prima, né? Os tecidos é o que tem melhor no mercado, internacional inclusive, né? O Brasil não fica para trás, né? O Brasil tem uma produção muito boa, né? Ela tem aí tecelagens a nível nacional de grandes nomes que entregam o que tem de melhor no mercado mundial. Entendi. Então nós trabalhamos somente com esse tipo de fornecedor. São os melhores fornecedores do Brasil, que briga com as marcas de fora. Então começa por aí. Tá? Você tem os melhores fornecedores, você tem uma boa mão de obra, né, qualificada, né, em todos os processos que é feito, né, respeita todos os processos, né, isso é fundamental. Né? A gente trabalha com produto que tem muita elasticidade, então se você não ter esse cuidado, acaba tendo problema durante o processo produtivo. Então, respeitar o processo produtivo, ter o melhor fornecedor, ter a melhor mão de obra, né, faz com que a gente tenha aí um produto que se destaque no mercado. Mas isso as outras não têm? Tem também. Né? Agora a gente tem um detalhe muito diferenciado, que é a nossa modelagem.
diria para ti, Silvio, que a nossa modelagem hoje é o que mais se destaca nessa questão de diferencial. Ontem eu estava num jantar e a esposa do amigo que estava lá comprou nosso produto. Aí ontem ele veio falar, minha esposa veio dizer que ela estava num lugar e foi elogiada pela roupa que ela estava usando. Olha só. Ela pediu para te avisar, disse, vê se o teu amigo está lá, daí você pode já avisa aí lá, dar um feedback. Massa, então, massa. É bacana isso, né? Então, a gente tem total convicção que a mulher que usa, né, que a gente trabalha hoje somente com o público feminino, né? A mulher que usa uma leg nossa, usa um produto nosso, a gente não tem dúvida que ela vai sair satisfeita. Além da durabilidade, né? A qualidade, né? E esse eu sempre falo, Luciano, que é o pós-venda, né? Não adianta tu ter o melhor que tem estético, né? Mas não... O melhor que tem é isso aí. É o boca a boca, é você, né, ter ali esse produto que você tenha tempo, sabe que ele, né? É até ruim, né? Porque daí demora a comprar, né? Demora a comprar, não estraga nunca, né? Não estraga nunca. E a gente tinha conversado uma vez em off que os produtos antigamente, para tu trocar o negócio, não era 2, 3, hoje 2 anos já tá, né? O negócio era virar 8, 10, né? De diferenciado. Né? Isso é foco, né? A gente resolveu na pandemia, até um adendo aqui, na pandemia a gente teve os fornecedores de tecidos, né? Que aqui na região, Santa Catarina, tem algumas fábricas grandes no mesmo segmento, né? E os fornecedores os representantes que me atendem eles. E eu sou, né, na pandemia ali, eu sou o menorzinho, né? E eles vieram aí trazendo essa situação que muitas marcas dessas estavam reduzindo a sua qualidade. Olha só. Devido ao mercado. E a gente manteve firme. Não, vamos manter a mesma qualidade. Então a qualidade, Silvio, ela sempre foi o foco para nós. Foco principal, não vamos perder na qualidade. Sim. Né? Então a gente tem hoje isso como uma referência. A Let's Gin no mercado, ela é referência em qualidade, né? Entre outras coisas, mas a qualidade é o que mais se destaca. Hoje em dia, para uma marca, né, ou consolidar um próprio nome, né, numa situação, se tu não tiver eu acho que você citou bem aquela parte também, tem um amigo meu, né, o médico Paulo Musi, você conhece também, sim. E a gente estava no Arnold e ele falou, Silvio, os melhores espadachins, as melhores espadas são forjadas nos fogos mais intensos, né? Na labareda alta, né? Então foi isso que consolidou, né? E fazendo já uma tendência aqui dentro dessa linha de pensamento, Luciano. O Luciano, antes, tem um segredinho que talvez o pessoal não sabe, né? Antes da situação pontualmente de vendas, né? De uma grande revendedora até da cidade, do Brasil, né? Que você trabalhou, você teve um momento de pegar literalmente a mão na massa, né? Sim. A gente veio de família humilde, né? Então, meu pai era pedreiro e eu trabalhei aí um bom tempo com ele de servente pedreiro, né? E me orgulho disso e aí isso me deu uma base muito boa, né? Entendi. O que isso faz, né, de diferente? É você entender, né, que você tem que ter humildade, né, que você tem que buscar, né? Então, isso a gente trouxe de berço, trouxe de casa, né, ouvindo nossos pais, minha mãe era cabeleira, meu pai era pedreiro. Então a gente ia em casa, né, eu e minha irmã somos só nós dois de filho. A gente já veio com isso de casa, uma base muito forte, sabendo que nós teríamos que fazer por nós, correr atrás, trabalhar sempre de forma honesta, né? São pilares que a gente tem hoje dentro da Let's Gin, né? Honestidade, transparência, né? E isso reflete com o mercado. Eu sempre digo, você entra numa empresa, você vê o porteiro nervoso, é porque o CEO ou o diretor da empresa é nervoso. Você vê o porteiro grosso, ou a secretária te atendendo de forma grossa, isso vem de cima, né? Desde da apresentação da empresa, né? O cuidado que se tem com a empresa e com as pessoas. Então, isso, como eu visitei muitas empresas, sempre observei e normalmente fecha. Bem interessante. Você tem lá, a equipe é um reflexo do dono, o CEO, o diretor da empresa ali, né? Porque isso vai indo, né? Vai chegar lá. É um grau hierárquico de crescimento, mas também tem a ordem decrescente, né? Exato. A gente chega na portaria, hoje o chefe estava bravo, não sei o que vai dar. Uma tensão vai te atender mal, né? Por conta de você ter sido imediatamente ali a primeira pessoa que ele viu no dia, ele já não tá, já levou uma pegada de manhã, né? Então é interessante essa visão aí, bem pontual. Dentro da linha de mentalidade, né? Hoje,
eu falo, né, até dentro dessa ali nosso momento do Elite Cast, para você ter uma mentalidade de elite. O que você poderia direcionar como, né, um empreendedor de garbo, uma mente de um jovem que pretende empreender, né, que tem um sonho, às vezes, recolhido vai ver o nosso podcast, cara, pô, o empresário Luciano, pô, trabalhou de servente, pô, eu tô aqui reclamando, já tem uma situação bem melhor do que a dele, e tô aqui ainda, será que vai dar certo? Então, nessa visão de você ter passado a labuta, né, a chibata até o reinado, né? Então, o que o Luciano, dentro dessa mentalidade, pode deixar de para dar uma pegada aí para a galera? Essa pergunta é muito boa, porque, como a gente comentou um pouquinho antes ali, se vê no empreendedorismo, né, ou em ter uma empresa, muitos mitos, né? Então, primeiro, é entender que não é, às vezes, aquilo que você está pensando. Então, o que uma empresa vai exigir de você? Ela vai exigir mais hora trabalhada, ela vai exigir mais foco, né? Você em casa, no chuveiro, você está pensando nas decisões de amanhã. Sim. Antes de dormir, você está pensando nas decisões do dia seguinte. Quando acorda, já acorda pensando nas decisões. Então, assim, você respira a empresa. Então, primeiro tem que entender se você está preparado para isso, né? É isso que uma empresa vai exigir de você. E as dificuldades que ela vai trazer. Então, ela vai trazer dificuldade financeira, que todas, né, ou quase todas passam, né, a grande maioria passa. Né, às vezes, ela vai ter dificuldade financeira. Agora, se os sócios ou se o grupo, né, que é dono da empresa, tem condições de bancar, ótimo. Às vezes, aquele empreendedor individual, né, ou no meu caso, junto com a minha irmã, no período do segundo, terceiro ano, a gente teve muita dificuldade financeira. Por quê? Porque teve uma explosão de pedidos vindo, a marca estourou, foi um divisor d'água para a gente. E aí você precisa colocar matéria-prima. Sim, matéria-prima. O ciclo no vestuário, no texto, ele é de 12 meses. Olha só. Isso é algo absurdo. Então você começa a desenhar uma coleção hoje, ela vai 12 meses para você começar a receber parcelado. Olha só, quase uma licitação para esperar. É um caixa forte que tem que ter ali. Então, Sim. Você não tem no começo, como é que faz? Então, são dificuldades. Primeiro, esse jovem empreendedor que pretende, né, ser empreendedor, ele tem que entender isso. Qual é a realidade de um empresário? Estou preparado para isso? Estou preparado para abrir mão do meu futebol, da minha vida social, abandonar um pouco minha família? Foi tudo isso que eu fiz. Eu fiquei 10 anos fora da sociedade, né, no sentido de jantares, da vida social aí, do lazer. Fiquei menos tempo com a minha família para poder suprir essa necessidade que a empresa exigia de mim. Você está disposto a isso? Ok. Aí, em seguida, um bom planejamento do teu negócio. Entendi. Montar um modelo de negócio, né? E eu diria que o principal, dar o start. Não precisa ele estar 100%. Se você está disposto a enfrentar tudo isso, dê o primeiro passo. E aí você vai ajustando. Tem gente que só quer ir se tiver 100%. Aí não vai. Até porque no processo vai ter dificuldade. Isso que eu ia falar. E o 100%, Silvio, você vai descobrir ele às vezes não. Normalmente você descobre ele no processo. No processo. Olha só, eu dei um exemplo vivo aqui. Qual era a nossa ideia? Vender em Blumenau. O que aconteceu? Vendemos para todo o Brasil e mais, já estamos em 30 países, tá? Olha só, pô, que legal. E mais de 30 países. Massa. Então, assim, eu não planejei isso. Isso aconteceu. Se eu não tivesse dado o primeiro passo, a gente não estaria onde está hoje. Então, eu diria que isso. Primeiro, entender a vida do empreendedor, se você está preparado para isso, né? Montar um bom planejamento. Agora, então não preciso de planejamento, posso ir? Não, monta um planejamento e dá o start. Dá o primeiro passo e vai seguindo. E aí com certeza vai ser sucesso. É importante essa fala do Luciano na parte de alicerçar dentro de um conjunto de atribuições que aquele jovem futuro empresário, né, vai ter que ter, né, de ter a gente fala no exército, sangue nos olhos, né, ele vai ter que estar preparado para o processo. Né? Eu sempre falo, apaixone-se pelo processo. Porque na sapata, né, para alicerçar esse processo imediatamente, viver esse momento até chegar num platô de, vamos dizer assim, como você citou anteriormente, de um certo conforto, tu tem que passar pela labuta. Né? Então, é tipo assim, apaixone-se pelo processo porque você não vai passar ileso ao tiroteio. Você está preparado? Esse também é um questionamento. Né?
Outra coisa que te dá concluindo nessa tua fala, isso te dá uma certa, na verdade, te dá total experiência para você dominar o teu negócio. Se você monta um negócio, por exemplo, eu tenho muito capital, eu vou montar um negócio e vou contratar pessoas para iniciar ele para mim. É melhor, né? Você já tem gente aí, sim, né, especialista com, né, know-how naquela área e tal. Porém, você não tem um total controle. Se você começa do zero, que foi da forma com que nós fizemos, criando todo o processo, acompanhando, hoje eu circulo pelo Parque Fabril nosso lá, pela empresa, né, e consigo enxergar cada coisas ponto. Que tecnicamente tu não enxergaria. Cada detalhe. Isso, se você não tivesse começado com aquela base ali, você não saberia. Então, assim, ele te dá um respaldo para você ter mais domínio sobre o teu negócio. Então, ele é ruim por um lado, que te exige mais, mas por outro lado, você tem uma base muito forte, né? Dentro dessa linha de pensamento, o que faz melhor hoje do que se fazia, há 10 anos atrás tinha uma visão. Então, há 10 anos desse Luciano empreendedor e que vivencia o mercado, né, as nuances financeiras, as nuances de governo, né, agora a gente passando por períodos de guerra, enfim. Qual a diferença que o Luciano sente imediatamente nesses 10 anos como gestor? Diferença de mercado? Assim na parte que você sentia 10 anos atrás em relação a 10 anos de hoje. Tá. Em geral, né? Não sobre o mercado, que tem uma crescente, né? Sim. Bom, olhando 2 pontos, né? Olhando a questão de mercado, né? Como eu falei, o fitness vem crescendo muito, né? A gente teve um momento muito forte de exportação, teve reduções, voltou, então o mercado mundial ele está um pouco complexo devido a tudo que está acontecendo, como citasse. O mercado fitness e o mercado da saúde é uma crescente, é uma avenida que tem pela frente. Porém, eu falo que o nosso modelo de negócio ele é online, né? Então, a gente atende 92% hoje do nosso cliente é B2B, são lojistas, e 8% B2C, né? O consumidor final. Então, o nosso foco todo está no lojista, nas multimarcas, né? E é um modelo de negócio que, na época ali, era meio que improvável que desse certo, né, há 12 anos atrás. Então, o que eu entendo no mercado é o seguinte, principalmente pós a pandemia, né, as pessoas mudaram o seu pensamento, então hoje é um mercado muito em alta porque as pessoas estão se cuidando mais, e isso entra na tua área. Sim, entra na minha área. Você percebe isso nitidamente, sim. Né? E outra questão que mudou muito é a questão das informações. Parece pouco tempo, 12 anos, mas vou te falar, o que a gente tinha há 12 anos atrás, o que nós temos hoje... Não, em relação há 12 anos atrás foi uma crescente, um foguete. Muito alto. Sim. Muito alto. Então o mercado ele virou todo. Hoje a gente tem IA. O WhatsApp tinha acabado de começar, não sei se foi... Iniciou ali 2011, 2012, não lembro bem. Né? Nós começamos em 2014, então né, o nosso modelo de venda iniciou primeiro comigo e logo após eu percebi que o WhatsApp ele seria uma boa ferramenta e a gente também começou a trabalhar isso. Então, assim, teve uma mudança geral. Eu diria para você que hoje você tem mais informação, você tem um mercado na minha área numa crescente, mas o grande cuidado está no seguinte, isso é igual loja virtual. Eu vou montar uma loja virtual porque meus custos são menores, né? Não tenho espaço físico, ou tenho um espaço reduzido, não tenho funcionário, isso e aquilo. Ok, mas você, dentro da loja virtual, dentro da internet, você vai ser uma agulha no palheiro. Porque tem demais. Sim, excesso. Tem excesso. Então, se você não montar um bom plano de negócio e você... Atrativo, né? E você não entender que aquilo que você não vai gastar com aluguel, você vai gastar com um anúncio, e hoje os anúncios estão caros. Recentemente, o Caíto, que é o dono da Chili Beans, o CEO da Chili Beans, falou, eles estão para montar lojas físicas, porque o custo hoje de captação na internet está alto. Olha só. A conta não fecha. Olha só. Abrindo até um outro notícia, deixando um leque aqui novo. Uma nova conversa. Então, olha só, o custo hoje de captação de internet está caro. Então, quer dizer, o mundo é virtual, mas ao mesmo tempo está indo tanto para isso que já talvez não está trazendo aquele resultado, né? Então, essa mudança
toda, ela faz a gente... Nós somos uma empresa que vende de forma virtual e a gente acompanha muito isso, né? E a mudança também na minha pessoa, né? Na pessoa da minha irmã, como empresários, como empreendedor, né? Então a gente percebe muito isso, né? Que nós evoluímos, né? Até por ter diversos contatos, né? Enfim, estudos, e você vai evoluindo, né? Vai evoluindo, sim. Então mudou bastante. Eu lembro, Luciano, eu não sei quanto tempo faz da pandemia, mais ou menos, que teve a pandemia, tu lembra? A pandemia foi 2020, né? 19 para 20, né? 6 anos. Então vamos dizer que tecnicamente não é tão longe e também imediatamente não é tão perto, né? Enfim, então o que eu quero dizer... Na época, fazendo um gancho como um amigo citou, né, tive o prazer de ser o professor também do Luciano, e a gente conversava bastante aí nos bastidores, falando o quê? A visão que eu tinha na época, eu fui o primeiro estúdio de personal training de Santa Catarina, né, depois ali de 2008, 2009, mais ou menos. Enfim, quando teve a situação da pandemia, fecharam 16 academias por conta de social. Depois foi feita uma pesquisa mostrando que o ambiente da academia, por conta do suor e troca, era um dos ambientes mais contaminados e mais com Covid. Então, tudo meio que agregou negativamente para tal, né? E eu já naquela época, eu já tinha essa sacada dentro dessa linha de higiene, da parte não só da estética do ambiente, né? Mas todos os meus aparelhos, além de eles serem higienizados, né? Que são imediatamente... Tinham, por exemplo, um plástico, vamos dizer grosseiramente falando, que tinha uma densidade 40, que é bactericida, germicida e infecticida. Então, além de toda a higienização, né, a impermeabilização de cada máquina, né, e mais a situação de uma máquina que eu já tinha essa visão, uma máquina que era anti-Covid, antifungicida, antiácaro, né, antivírus, antibactéria, que era ligada. Né, e eu lembro que hospitais faziam isso a cada 3 meses, hospitais, né, contrato, né? Enfim, então a visão, né, como é importante, como você falou, do empreendedor para estar preparado para uma situação que tecnicamente é nova, porém se tu já tem essa visão que se apaixona pelo processo, que vive tomando banho no chuveiro à noite, amanhã eu tenho que fazer isso aqui, tem uma pandemia, é isso aí. É que te faz o diferencial em cada segmento, na tua marca, no teu nome, né? Isso eu senti bem pontual a minha vida toda, né? Eu sempre fui instigado e cobrado dentro de uma linha de visão militar, né? Então tu está sempre preparado, né? Então, não espera, eu sempre brinco, né? A gente conversava de carro, não espera bater o carro para trocar os pneus. Né? Vamos fazer uma revisão ali antes que, né, tá a tua família, tá você, enfim. Né? Então, é bem pontual nisso aí. A evolução é constante, né? Você tem que estar sempre se atualizando. Né? Hoje, se tiver algum imediatamente, né, vai ter várias pessoas, a gente tem um excelente alcance no nosso podcast. Como gestor, né, e empresário referência da área, né, que é uma satisfação estar comigo, né? E a Luciana, né, também a Luana, né? A Luana, quando tiver em Blumenau, ela ainda continua, né? Rio Grande do Sul, Santa Maria, né? E a gente pode até estender um convite para a Luana. Então, para falar desse momento, né, do fitness, imediatamente, vocês foram recentemente convidados, né? Ano passado já foram para a maior feira do mundo, que é o Arnold, né, South America. Ninguém, né, fala em nome da minha amiga também, minha amiga Luciano Andeleal Graziano, que a gente também vai marcar ela, dizendo da importância de uma feira daquele garbo, e aqueles gestores, que são todos, né, hoje a Ana Leal Graziano para mim, né, é um exemplo, uma das maiores gestoras de marketing dentro dessa linha de visionária, né, sendo sócia do Arnold Schwarzenegger. Eu até brinquei com ela assim: ô Ana, tu é poderosa. Ela assim: ai, sim, por quê? Obrigado. Eu falei: não, tu chega aqui, tu manda no Schwarzenegger, tu manda no Exterminador. Daí ela brincou, né? Ela riu, né? Então eu acho interessante ter essa visão. E como um amigo, né, é convidado nosso de elite e também do teu segmento, sendo um cara diferenciado, o cara que quer empreender hoje, está assistindo nosso podcast, pô, Silvio, se fosse, eu daria essas 2 ou 3 dicas aqui que pontualmente iriam levantar. Você citou algumas anteriormente, mas aquele cara que está pegando agora no ar, só para dar um resumo do baile. O que o Luciano poderia... Primeiro, de novo, né, entender o que é empreender, qual é a vida de um empresário e ver se está disposto a isso. Acho que isso aí é fundamental. Excelente. As pessoas se iludem muito, né? Porque depois que deu certo, é fácil de você avaliar, alguns rotulam como sorte, outros... Né, enfim, põe vários rótulos ali. Mas, na verdade, todo mundo tem seu mérito.
Quem veio com muito dinheiro tem seu mérito que conseguiu manter o negócio e levar para frente. Quem veio com pouco dinheiro, né, de uma família mais humilde, tem o seu mérito por ter buscado. Então, o mérito existe. Então, entender se a pessoa está disposta a abrir mão, né, do social dela, para poder, do tempo dela, né, para poder seguir como um empresário empreendedor. Segundo, entender aonde ela vai atuar, o mercado. Né? Entender o mercado é fundamental também para que você não queime, né, não gaste ali de forma errônea. Né? Então, entender o mercado e fazer um bom planejamento, um bom plano de negócio. Excelente. Essa dica do Luciano, ela vai bem ao encontro. Eu sempre, né, comento e tenho um pensamento, a premissa do sucesso é o planejamento. É isso aí. Então, a gente até comentou ano passado, a gente fazer uma palestra lá na empresa do Luciano. Então, vamos sentar, vamos fazer um planejamento, vamos ver os temas assim mais pontuais. Para quê? Para quando a gente chegar na empresa e ao encontro da necessidade real do público da empresa, ali do parque dele de Fabril, né? Então, a premissa é essa, né? E todos, Luciano, querem ser rei. Todos querem ser rei. Ter os seus súditos, né? Porém, novamente, você quer passar pelo processo? Você está preparado para passar pelo processo? Como vou? De que forma vou? Por onde vou? Se tiver uma dificuldade, a minha maneira que eu vou lidar com o meu emocional. Eu não quero mais isso, está tudo ficando uma loucura. Porque enquanto está o carro bonito e encerado indo para a praia, tem a cara pedindo carona, né? E nunca vai perguntar para ti quanto é que está o litro da gasolina. Vai perguntar, pô, tu vai para lá, me leva? É quase que uma ordem, porque eles acham que tu tem a obrigatoriedade de ceder, mas tem um legado que tu passou. E eles não querem passar, eles só querem ter. Tu tem obrigatório, tu venceu na vida, teve sorte. Então eu sempre falo, chegar no reinado é difícil e manter-se rei é mais difícil ainda. É difícil, né? O mercado, ele te consome muito, né? Então, falando do mundo fitness, né? Hoje a gente tem muito mais marcas. Nós estamos entre as 10 marcas premiums do Brasil. Para isso, excelente. Do Brasil, a gente está entre as 10, né? Briga com as grandes marcas aí. Até um pouco, até diria com um ranking até um pouco menor, mas vamos falar das 10 aí. Sim, sim. Mas quando você olha, né, no retrovisor ou até ao lado, a gente vê hoje muitas marcas entrando no mercado. Então, o desejo de evoluir, o desejo de fazer o negócio acontecer, muitas vezes existe, mas ela cobra um preço caro. E a gente se perde do processo, né? Depende aí tem que estar preparado para esse processo, né? A gente que vem de uma geração que não desgruda tão fácil, né? Já vai morde a faca. Faca no dente. Né? É isso aí. Luciano, novamente agradecer, né, a presença do amigo. Eu quero deixar esses minutos finais para o Luciano, né, deixar uma frase, um pensamento, alguma ideia que norteia, de repente, a vida do Luciano até então, né, e que faz sendo uma linha de ação onde o Luciano busca sempre aquela vertente para ele continuar a ser o empresário de sucesso, trazer a marca, né, estando entre as 10 melhores do país, até mais próximo do ranking aí do que você citou. Qual é esse pensamento final que o Luciano poderia deixar de mensagem para o pessoal do Elite? Eu diria que empreender é algo que está muito dentro da pessoa, né? Então, ela identificar isso é fundamental, como eu já mencionei, né? Mas, uma vez que você tem esse perfil de empreendedor, não esquecer as suas origens. Né? Muitas vezes, nos momentos difíceis, né, como a minha sócia mora em outra cidade, acabava buscando ir tomar um café na casa da minha mãe. Por quê? Porque ali, no jeito dela, na sabedoria dela, ela me dava a resposta. Então, não perder as nossas bases, né? Fazer uma base forte, não se desvirtuar dela. Né? Eu quero chegar nesse público, eu quero chegar nesse nível. Então, não adianta você atirar para tudo quanto é lado. Não, hoje eu quero isso, amanhã eu quero fazer mais barato, depois eu quero ser marca, eu quero ser brand, depois eu quero... Aí não vai. É você ter uma linha só. Como eu mencionei, na pandemia, houve a possibilidade de nós recuarmos na nossa qualidade. Isso como todos estavam fazendo, né? O mercado, todos estavam fazendo, grandes marcas. O mercado estava permitindo isso. A gente se manteve. Foi o melhor ano para nós. Olha só. Foi em 2020, foi
até aquele momento, né? Hoje a gente já tem outros números, né? Eu sempre falo dentro disso, Luciano, na crise, tire o S. Crie. Exatamente. Né? E foi o que nós fizemos. A gente tinha ali, a gente criou uma coleção Conf, uma coleção para você praticar o exercício dentro de casa. Olha só. Porque estavam todos dentro de casa. De condicionado. E aí, poxa, foi assim, sucesso estourado. Como nós já estávamos no virtual, né, que sempre foi o nosso case, né, a gente sempre iniciou no virtual. Então, assim, a mensagem é essa, né, mantenha o foco naquilo que você quer e no público que você quer, né, e não perca a sua base. Iniciar formando uma base custa muito. Custa teu tempo, custa dinheiro, custa sacrifício, custa muitas vezes chorar na hora do banho, você tem que extravasar. Tem um momento. É difícil. Mostrar-se forte, né, Luciano, naqueles momentos. Exatamente. Só que quando você passar isso, você vai olhar para trás e vai ver que tudo valeu a pena. Então, essa é a mensagem. Mantenha o seu foco que vai dar certo. Excelente. Mais uma vez, agradecendo a presença do meu amigo Luciano, empresário, né, hoje na função aqui de empresário convidado no EliteCast, não por ser meu amigo, mas pela excelência e eficácia, né, da sua linha de profissão propriamente, e imediatamente, né, mandando um abraço para a Luana também, que não está hoje por conta da distância, né, mas vai estar conosco em breve. E, agradecendo também nossos sempre patrocinadores, né, Santa Helena Veículos, falar com meu amigo Maurício, em Cantos de Mel, com a minha amiga Fernanda, na Churrascaria Tips, o melhor churrasco aqui do sul do Brasil, né? Inclusive você vai estar convidado. Pingo Lelê, do meu amigo Márcio, sempre fazendo aí as melhores coleções também para as crianças, né? Então o EliteCast finaliza mais uma participação de excelência, trazendo as pessoas que são elite na nossa cidade e no nosso país. Obrigado, irmão. Tamo junto. Eu que agradeço. Valeu.